Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai tratar de um assunto que foi chamada da BBC, né? E chamadas ao longo desses tempos tenebrosos que nós temos vividos agora no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho de insegurança alimentar, principalmente no campo acadêmico, né? A gente já sabe que o Brasil tem uma população em torno de 130, 140 milhões de pessoas que vivem com R$ 400 por mês. E a gente precisa tratar desse assunto aqui cada vez mais fortemente, né? Para que as pessoas possam entender o que é isso, que tipo de mazelas estão envolvidas nisso e como que os estudantes têm sofrido nesse sentido. É importante salientar que o acadêmico é o primeiro passo, né, científico desse mundo que a gente vive, principalmente no desenvolvimento de pesquisas. Então, a insegurança alimentar nesses lugares, nesses ambientes, faz com que essas pessoas desistam do curso, desistam da sua vida profissional. E não é isso que nós queremos como cidadãos, não é isso que nós queremos como um país realmente democrático, né? A gente estava construindo um caminho de educação muito forte e estamos, nesse momento, andando muito para trás e com muita força, né? E para falar desse assunto, depois dessa introdução muito grande, nós estamos recebendo aqui a Mayline Menezes, nutricionista. Ela estuda na Universidade do Amazonas, indicada por minha grande amiga Cibele Furlan. Mayline, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, aqui nas terras de Minas Gerais e também aqui nesse clima temperado, né, nas ondas do rádio em Curitiba. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Nós estamos recebendo também o Pedro Teixeira, né, indicado aí pelo professor Fábio Belo. A gente vai conversar um pouco sobre os gatilhos e os problemas psicológicos que trazem esse tipo de insegurança alimentar, né, principalmente no campo acadêmico. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, viu? Obrigado, Everson, pelo convite. Bom, vamos lá. Pedro, eu queria começar com você, porque esse é um assunto que traz um desafio muito grande, principalmente para o campo acadêmico, né? Entender isso no campo acadêmico é muito fundamental, e queria saber de você como é que a gente pode traçar ou começar a falar desse assunto, que é a insegurança alimentar, na produção do conhecimento e quais gatilhos de sofrimento psíquico isso pode provocar no sujeito. Nossa, pergunta complexa, hein? Mas vamos lá. Ela é quase uma pergunta que vale aí para uma tese, não dá para desenvolver uma tese de mestrado ou doutorado. Sim, sim. Mas, bom, vamos lá, né, Edson? Eu acho que, enquanto impacto... Primeiro assim, né, a questão da insegurança alimentar não é uma novidade, né? Assim, é uma questão assim, que o Brasil já tem enfrentado há alguns anos, sobretudo quando a gente começa a ter o acesso na universidade pelas camadas da população mais vulneráveis, né? Havia, né, o programa do PNAES, que é um programa nacional que auxiliava no enfrentamento programa, eu confundi a sigla agora que significa, mas ele dava uma verba, né, para as universidades que eram convertidas em forma de auxílio para os estudantes terem acesso à alimentação. Durante a pandemia, Ederson, assim, houve um certo corte, primeiro do PNAES, né, houve uma certa diminuição do orçamento desse programa, acho que a Mayline vai saber até falar melhor do que eu, mas com isso, né, a dificuldade ao acesso
aos restaurantes universitários, a gente pode imaginar, assim, o quanto... E, assim, né, a realidade de um estudante também, porque quem que são esses estudantes em segurança alimentar, né? De onde que eles vêm? São estudantes, via de regra, pobres, né? Assim, que vão depender, tirar renda ou desses programas de auxílio, ou dos pais. Os pais que muitas vezes vão sobreviver aí com um salário mínimo de R$ 1.200 hoje em dia, né? Então, muitas vezes não tem condição de ajudar os estudantes. Os estudantes muitas vezes têm que mudar de estado ou de cidade, né, para ao entrar dentro de um curso universitário, né? Então, eles têm que enfrentar coisas como aluguel, pagar contas, enfim, uma série de responsabilidades com uma verba muito curta e num período de pandemia, né, em que esses pais provavelmente a gente teve um aumento do número de desempregados. Então, uma possibilidade desses pais terem perdido o emprego. Os restaurantes universitários fechados, né, assim, o aumento absurdo no preço das coisas, assim, é meio surreal ir no supermercado, assim, comparar com 2019, né, que seja. Então, eu acho que esse quadro geral, né, assim, provavelmente impacta muito na insegurança alimentar dos estudantes. O impacto disso na produção do conhecimento, bom, a gente pode imaginar, né, assim, que essas pessoas vão ter mais dificuldade, né, assim, não sei se dá para falar em termos de dificuldade, mas se já é difícil, né, a aprendizagem é um processo muito complexo. Se já é difícil aprender, né, em condições normais de temperatura e pressão, por assim dizer, né, bem alimentado, com bom sono, com um certo suporte familiar, assim, aprender, né, dentro de um contexto em que você não se alimenta bem, eu acho que isso dificulta ainda mais. Ou às vezes, né, tem que trabalhar para se alimentar e dividir a atenção, sei lá, entre um curso de direito, de medicina, cursos complexos que exigem muito, né? E dividir esse tempo entre o estudo e o trabalho, por exemplo, isso pode prejudicar, sim, a produção do conhecimento, a produção de novos pesquisadores, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que é. Ô, Mailine, falei certo, né, Mailine? Pronunciei certo seu nome, né? Mailine, eu queria começar com você também, contextualizando isso, o que significa insegurança alimentar no desenvolvimento, no desenvolvimento do humano mesmo, né? Porque eu lembro que uma conversa que eu fiz com o professor Fábio Belo, né? A gente falando dessa situação sobre insegurança alimentar nesse contexto, dessas pessoas de baixa renda, o que significa um pedaço de carne, né? Que é uma proteína, o que significa a pessoa ter uma alimentação regular, né? Na situação do aprender, né, que desgasta demais, você tem uma cobrança muito grande. E nessa matéria da BBC, mostra uma aluna, né, pessoa que com a geladeira aberta estava falando que ela entregava comida e rezava para ver se ia sobrar alguma coisa para ela poder comer durante o dia, porque nem nas entregas assim, ela já gastava muita energia para poder entregar aquilo que era pedido, as comidas, né? Como que a gente pode fazer, se a gente pode pensar em tracejar algum diálogo nesse diapasão, Mailene? Porque parece uma coisa surreal, né? A gente está vivendo, já vivia uma situação de insegurança alimentar dentro de um governo e priorizava, de certa forma, uma bolsa de estudo, de o que seja, um lugar para a pessoa dormir, e já era muito difícil. Agora, parece que é necessário expulsar essas pessoas o mais rapidamente possível do campo acadêmico, né? Como se fosse um enxotamento mesmo dessas pessoas, que parece que, para algumas pessoas do Estado, estão ocupando um lugar que não é delas. Como é que a gente pode pensar tudo isso?
de fato, é muito complexo, porque falar de fome, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente não pode esquecer de falar da palavra fome. E o que é a fome? É o mais alto grau, né, da falta de acesso, né, a determinado tipo de alimento. Então, é importante a gente refletir também que a situação de insegurança alimentar que se agravou nesse último ano, ele não é decorrente somente da pandemia da Covid-19. É importante a gente trazer dados, como, por exemplo, o da POC de 2017 e 2018, que ela já apontava que no Brasil tinha 36%, né, de situação de brasileiros em situação de insegurança alimentar. E quando a gente pensa nesses 36%, a gente também tem que pensar nos nossos estudantes universitários, sejam eles que eles estejam dentro da universidade pública ou da universidade privada. Dentro da universidade pública, a gente reconhece que existem várias políticas e ações no sentido de proteger esse estudante, mediante auxílios acadêmicos, mediante bolsas permanência, bolsas específicas para alunos quilombolas, indígenas. E, no caso, durante, né, tu tocou no PNAES, no programa, então o PNAES, ele traz essa característica, e durante a pandemia foi possível, né, reorganizar os recursos dentro da universidade, colocar, por exemplo, auxílio internet, né, para os nossos estudantes. E aí, quando a gente pensa que essa situação ela já era grave, era uma situação pré-pandemia da Covid-19, e aí a rede de pesquisa em segurança alimentar no Brasil, ela publica em 2021 o VIGISAM, que foi um inquérito nacional, né, representativo, que traz uma situação de fome ainda mais grave no nosso país. Uma situação de fome, uma situação de insegurança alimentar de aproximadamente 55%. Então, quem são esses 55%? Os nossos estudantes universitários, eles estão inclusos nesses 55%. E isso é grave demais. Na região sudeste, né, aproximadamente 6% da população está submetida a situação de fome, está passando fome. E aí, então, a fome por si só, ela impacta desde a fase, né, desde a infância, né, até a idade adulta. Então, quando a gente pensa que essas famílias elas estão submetidas a alguma restrição, porque assim, os nossos estudantes, principalmente das escolas públicas, né, eles, e também a gente não pode deixar, né, de falar nos nossos estudantes universitários das universidades privadas também, eles possuem uma família. E normalmente, quando você tem uma privação de fome, quando você está submetido a uma situação de insegurança alimentar, geralmente é o adulto que se priva de consumir determinado alimento para dar, né, para uma criança. E quando a gente tem uma criança, a gente tem situação de fome, quando ela não come. Então, quando ela é criança, ela impacta, né, no desenvolvimento mental, e impacta no ensino, na aprendizagem dentro da escola, no desenvolvimento motor, né, retardo nutricional. Então, embora a gente já tenha superado no Brasil a desnutrição infantil crônica, a gente ainda vive situações numa polarização, a gente determina de polarização nutricional, onde a gente encontra em bolsões de pobreza, em lugares remotos, como na Amazônia, a gente encontra quadros latentes de indivíduos em desnutrição crônica, e isso decorrente da insegurança alimentar, da privação ao acesso ao alimento, da situação da fome, e também a gente encontra um oposto ao sobrepeso e à obesidade. E aí você me pergunta, mas sobrepeso e obesidade, ela é uma situação que não tem nada a ver com a fome? Não, pelo contrário, ela tem tudo a ver com a fome. Porque quando uma pessoa está submetida a uma situação de insegurança alimentar, a primeira ela precisa matar a fome. Então, o que é mais barato no mercado hoje? O que é mais fácil? É um alimento ultraprocessado. É a salsicha, né, são os embutidos. Então, o que é mais barato para essa população, para a aquisição? Então, a gente tem um
problema da insegurança alimentar, que ele vai desencadear uma série de agravos nutricionais e de saúde nessa população, inclusive nos nossos estudantes, que impacta no processo realmente de ensino-aprendizagem, da preocupação. Esse aluno ele vai muito provavelmente evadir, porque ele vai precisar encontrar uma forma de se manter e ele vai precisar, em horários, né, que a universidade, infelizmente, ela tem cursos integrais, a maioria delas, as universidades públicas. Então, esse aluno ele precisa trabalhar. Então, ele é um forte candidato a evadir. E, com isso, quem perde? Quem perde, né, é realmente, no caso, a gente perde de dar a oportunidade de esse estudante se formar, de inserir ele no mercado de trabalho, de ele ter um melhor acesso ao emprego e de ele melhorar a condição de vida dele. Eu não sei se eu fui clara. Eu acho que foi fundamental essa fala sua. E aí eu quero rolar essa bola para o Pedro, sobre os impactos psicológicos, né? Os gatilhos que isso podem trazer para esses alunos que realmente estão precisando de um apoio, né? Precisa não só da comunidade acadêmica, mas do Estado, principalmente, né? E eu acho também que a gente precisa fazer um apelo para os estudantes que têm uma condição financeira um pouco melhor, para que, em outras situações, possa apadrinhar, ajudar de alguma forma essas outras pessoas, porque a situação está chegando num ponto tão agravante que nós estamos praticamente com a inflação de 2 dígitos já, né? Então, é pensar nisso. Eu acho que esse campo da solidariedade também nos chama agora para essa responsabilidade. Mas, como que a gente pode pensar isso, Pedro? Assim, esse sofrimento psicológico que é causado por essa insegurança alimentar, por essa fome estabelecida nesse campo acadêmico também. Pois é, Ederson, assim, como a Marlene falou, assim, não só a fome em si, né, mas às vezes eu fui um aluno que me formei na moradia universitária da UFMG, então eu acompanhei um pouco de perto, assim, durante a minha formação, colegas que, assim, viviam o mês com R$ 200. Assim, se não, se domingo não tinha almoço no restaurante universitário, os colegas, assim, tinham que dar um pulo, alguém oferecia alguma coisa, comia, sei lá, uma berinjela ou uma salsicha, né? Assim, colegas que comiam, às vezes, salsicha por 2 semanas, num período de férias que os restaurantes estavam fechados e que tinha que ficar na cidade porque estava estágio, ou mortadela durante um mês, sabe? Assim, então, não só a fome, como às vezes você ser obrigado, digamos assim, a consumir um único tipo de alimento, o alimento mais barato possível, né? Assim, eu acho que se... Bom, o sofrimento está aí um pouco para todo mundo, né? Você acha que é uma condição um pouco da existência humana, mas é muito diferente, né, Ederson? Assim, sofrer porque, sei lá, eu tenho problemas na relação, ou porque tenho problemas com a minha mãe, com meu pai, enfim, sofrimento mais geral, comum, por assim dizer. E, além desse sofrimento geral e comum, você tem o sofrimento, a angústia, a ansiedade de não saber se você vai ter grana para pegar um busão para o seu estágio. Né? Assim, eu acho que a gente está falando aí de um nível de um trauma social, né? Assim, que claro que isso vai ter impactos subjetivos diferentes em cada pessoa, mas a gente está falando de um nível social assim muito complicado, assim, né? Porque essa pessoa vai ter que se preocupar com uma série de coisas que talvez outras pessoas não vão ter que se preocupar, né? Eu não vou comer só um pão hoje no café da manhã para eu ter dinheiro para pagar o ônibus que eu tenho que ir para o estágio, né? Assim, por exemplo. E isso pode levar a transtornos de ansiedade, isso pode, somado a outros fatores, né, encaminhar para algo de uma depressão, né, assim. Porque, novamente, também, né, assim, essas pessoas, a gente tem que pensar, eu acho, eu fiquei pensando muito nesse tema, assim, fiquei pensando quanto que isso está associado à classe, muito provavelmente à raça também, mas a gente tem que pensar um pouco do contexto
das pessoas, né, assim, em segurança alimentar. De onde que elas vêm, assim, qual que é a história familiar, assim, às vezes somada à situação, né, desse espécie de trauma, que eu chamo de trauma social, né, de ter que lidar com esse tanto de preocupações cotidianamente. Já vem um contexto de abusos ou de uma família que não tem condição de dar suporte. Enfim, já vem toda uma história pregressa que, somado a uma situação de estresse, pode eclodir aí numa série de, talvez, transtornos, né, ou sintomas. E, fora isso, mais um adendo, toda coisa de, por exemplo, do estudante que se muda, né, do interior para uma capital ou para uma outra cidade, né? Essa pessoa ela vai ter que se adaptar a viver com orçamento contado, a se organizar com questões financeiras, alimentares, construir novas relações. Assim, é uma série de impactos que já estão meio que barrando o acesso das pessoas à universidade, e somado à insegurança alimentar, assim, é muito difícil mesmo, né? Essa taxa de evasão, eu não tenho acesso a um dado, mas eu tenho certeza que ela é alta, porque na moradia a gente via, né, a quantidade de evasão que tinha, por exemplo, dos estudantes. É surreal, assim, que esse tipo de situação aconteça, né? Assim, Mailene, como que é e como é que você enxerga também esse nível de sofrimento, assim, no contexto social, já que a gente tem um momento assim muito forte, né, e de um retrocesso muito grande também na sociedade brasileira, né? Como é que você enxerga isso, assim? Eu penso que falar, como eu sempre falo, falar de fome não é fácil, de insegurança alimentar não é fácil, porque a gente está falando de um direito. Então, é recente ainda que o Brasil ele concedeu esse direito, né? Que a gente garantiu esse direito na Constituição a uma alimentação saudável e adequada. Então, no momento que a gente começa a enxergar esse panorama, essa situação, quando a gente começa a viver essa epidemia da fome novamente no país, então a gente precisa refletir sobre o cenário atual no qual a gente está inserido, né? Um cenário demarcado por políticas de austeridade fiscal, uma crise instalada econômica, política e também sanitária. Então, realmente, a gente vive um contexto muito grave, o qual impacta diretamente na vida desses estudantes universitários, no sentido do que eles esperam do futuro. Então, é importante a gente pensar que as políticas de proteção social, elas são fundamentais, assim como o auxílio emergencial, ele foi uma política importante durante essa crise sanitária, assim como as políticas dentro das universidades públicas de auxílio emergencial, auxílio de internet e outras formas de auxílio, repensar também o acesso desse estudante à alimentação, à manutenção, é indispensável nesse processo. Então, a retomada do setor público, né, das universidades, é preciso repensar também como que vai se dar esse acesso a esse estudante, porque realmente nossos estudantes, eu sou professora da universidade, tem um estudante que ele só se alimenta dentro dos restaurantes universitários. Então, aquelas 3 principais refeições são básicas, são indispensáveis. Então, a gente também precisa repensar o custo dessa alimentação, né? Isso é uma forma de a gente garantir proteção ao nosso estudante e garantir também que eles estejam seguros de algum modo, né? E também os estudantes das universidades privadas, a gente precisa também repensar políticas que garantam também a proteção, porque eles são a maioria, se a gente for pensar. A gente pensa, às vezes, universidade, a gente só reflete a universidade pública, mas as universidades privadas, elas são responsáveis pela abarcar a maioria dos nossos estudantes, estudantes em vulnerabilidade social, em condições econômicas, né, instáveis por muitas vezes,
bolsistas. Então, assim, a gente precisa criar, pensar políticas, e isso, como a gente vai fazer isso? É provocando os gestores através, né, das pesquisas, de informações científicas que nos tragam a realidade do como nós estamos vivendo, que impacte na população. Inclusive, no Brasil, tem poucos estudos que trazem essa temática da insegurança alimentar no contexto da universidade. Eu tenho a certeza que se a gente tivesse um inquérito nacional, né, um estudo multicêntrico, que a gente conseguisse traçar um perfil realmente da maioria dos estudantes universitários do país, a gente seria muito impactante os dados dessa pesquisa. Né? Então é isso. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Daqui a pouquinho a gente está de volta, é um minutinho só. Nós estamos conversando sobre insegurança alimentar com a Mayline e também com o Pedro. A gente volta daqui a pouquinho. A Mayline é nutricionista e o Pedro é psicólogo. Os dois são um da Universidade do Amazonas e o outro da UFMG. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais Cultura Geral. Não saia daí. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Mayline Menezes e com o Pedro Teixeira. A gente está falando, a pauta hoje é insegurança alimentar, principalmente no campo do saber, né? E isso é fundamental discutir isso, porque é uma realidade do Brasil. Já não é de hoje, mas agora está muito mais amplificado, né? Se nas ruas a gente está percebendo na sociedade brasileira esse retrocesso econômico, né? Essa falta de política pública que nos dê alguma segurança, dê às pessoas um pouco de segurança para que elas possam, pelo menos, fazer 3 refeições por dia, né? Bom, deixa eu voltar agora com o Pedro. Pedro, eu queria voltar com você também falando um pouco sobre o sofrimento, como dizia o Fábio, né? Parece que o ser humano ele tem essa característica mesmo, né? Ele vai sofrer de alguma forma, né? Uhum. Mas essas evasões que acontecem na universidade, já dizia Darcy Ribeiro, que o que acontece na educação do Brasil é um projeto, né? Você também tem essa percepção, assim, que esse projeto de não distribuição do capital simbólico, né, como dizia o Bourdieu, da educação, é de fato uma consolidação das nossas elites, as elites nacionais, não só as nacionais, mas as que dominam nosso país e dominam também a América Latina, em não trazer para a população, de fato, aquilo que é dela de direito, né, que é estabelecer um pacto de conhecimento, né, estabelecer para a sociedade um pacto de dignidade humana. Isso tudo, você também comunga dessa ideia do Darcy Ribeiro, que é um projeto de destruição realmente do campo do saber para que as pessoas não tenham esse tipo de acesso? Bom, eu não sei se é a elite que está por trás, quem é que esteja por trás, sinceramente, também não me interessa muito. O fato é
que, assim, essa barreira ao acesso ao capital cultural, eu acho que ela está estabelecida em diversos... o capital cultural está estabelecida em diversas camadas, em diversos níveis, por assim dizer. Quando você vai numa exposição, ou quando você é um aluno de interior, vindo de uma escola pública, entrando, seja na universidade particular, seja na universidade pública, e você se depara, né, com o professor falando diversos termos difíceis e a turma toda compreendendo, aparentemente, aquela língua que parece não ser português, você já repara que há um desnível absurdo, assim, em termos de base, do que você foi preparado, o que te ensinaram, né, na escola pública, por exemplo, e o que a pessoa do cursinho, né, aprendeu. Numa exposição, né, por exemplo, pegando o CCBB aqui de BH como um exemplo, não sei se eu posso falar. Pode, fica à vontade. Mas o CCBB parece um castelo, né, parece uma mansão. Às vezes está tendo uma exposição de um artista que você gosta, né, assim, uma pessoa pobre, ela fica até um pouco constrangida, né, assim, pensando num universitário que veio de fora para a capital, por exemplo, ela fica até meio constrangida de adentrar aquele espaço, assim. Parece que existe uma mensagem social muito grande que está o tempo todo dizendo assim, você não pertence a esse lugar, né? Esse lugar do saber, esse lugar das artes. Essa mensagem está o tempo todo, assim, não sei quem está por trás dela, mas que ela existe, assim, é muito, muito nítido, é muito claro, assim. E isso vai, assim, não só na dificuldade de acesso, né, assim, transporte ser caro, a gente está falando da insegurança alimentar, enfim, não só nesses quesitos, mas também nesse quesito, assim, simbólico, né, assim, de um local que parece um castelo e que você tem medo que você vai entrar lá e eles vão te cobrar alguma coisa, mesmo que seja escrito entrada franca, em letras garrafais, na frente, né, assim. Então, eu acho que, estou dando esses exemplos, mas o que eu tô querendo, o que eu tô mirando, assim, é que essa barreira de acesso ao capital cultural, ela acontece em diversos níveis. Acho que é um pouco isso que eu tô mirando com esses exemplos, assim. Bom, acho que é mais ou menos isso. Isso que você falou é fundamental, assim, quando eu estudei com o Fábio Belo, né, falo que ele foi um dos grandes responsáveis pela criação desse programa, né? A gente abre um leque, né? Principalmente quando você está no campo universitário, você abre um leque muito grande. Quando você está aberto e quando você tem disponibilidade para isso, porque o campo do saber, além de ter uma amplitude muito grande, você precisa ter também essa coisa introjetada. Mas isso perpassa também pelos acessos, né? Então, isso é fundamental o que você falou, porque tem a questão da subjetividade, tem a questão da formação do indivíduo, tem a questão do campo social, tem a questão antropológica, né, de qual parte do estado que ele vem, qual parte do país que ele vem, qual parte da cidade que ele vem, né? O que é oferecido para ele, quais são as condições sociológicas que ele foi formado, que ele foi criado. Então, tem muita gente que, a partir do momento que ele entra na universidade, ele entra num outro mundo, ele entra num mundo completamente... É como se ele estivesse nascendo de novo. E isso é preciso ser entendido. Mas essas mensagens sociais, realmente, elas acontecem o tempo todo. E, principalmente, por que eu trouxe esse papo e essa visão no campo da elite? É porque quando você pega sociológica e antropologicamente, o campo do saber, ele não foi criado para as pessoas da periferia, para as pessoas dos quilombos, ou para as pessoas que precisavam realmente, e precisa até hoje, de adquirir algum capital simbólico. Né? Elas foram trazidas, por exemplo, a Universidade Federal vem com a família real. Né? Então, isso é simbólico, isso é real. Né?
Então, ele tem classe, o ensino tem classe, o saber tem classe, né? Uma universidade privada, para você fazer um curso é R$200 mil. Então, isso é uma realidade posta para todos nós. Mailene, e aí eu queria, em cima disso que eu acabei de falar agora, como é que você enxerga tudo isso e como é que isso também te traz um certo sofrimento também, que eu acho que, assim, por mais que você estude, né, Cibele fala comigo assim, não, ela estuda realmente a insegurança alimentar, então ela tá imbuída nesse sentido. E eu acho que é importante também a gente entender das pessoas que estudam, entender as pessoas que estudam isso, né? Que tipo de sofrimento te traz esse tipo de estudo e como é que isso também abre os seus horizontes para que a gente possa também falar aqui para as pessoas o que é estudar isso, como é que é estudar isso e que tipo de saber está inserido nisso e como que a gente pode ajudar as pessoas, por exemplo, os estudantes, né? Que estão em segurança alimentar, se a gente pode, de alguma forma, orientar de alguma maneira, se a gente pode dar algum caminho. Me ajuda nessa parte. Você está mutada. Tá. Agora sim, né? Desculpa. Então, estudar fome e a insegurança alimentar não é uma tarefa fácil. Eu tenho me debruçado sobre essa temática há mais ou menos uns 5, 6 anos. Então, lidar com o sofrimento humano numa questão tão básica, tão, assim, chega a ser... Eu falo assim, chega a ser perverso a gente chegar numa casa e perguntar, por exemplo, você tem o que comer hoje, né? É uma pergunta básica que a gente faz, né? E você vê as pessoas irem às lágrimas, né? Com aquela expressão de choro, porque elas não têm o que comer. Então a gente pergunta, e nos últimos, eu estou me remetendo a um instrumento que no Brasil avalia a insegurança alimentar, que é chamado de EBIA, que é a Escala Brasileira de Segurança Alimentar. Então, esse instrumento, ele é composto, na sua forma resumida, ele é composto por 8 indicadores que avalia a situação de insegurança alimentar e a fome. Então, uma das perguntas mais básicas é, você passou fome nos últimos 3 meses, você foi submetido a alguma situação, você ficou sem dinheiro para comprar o alimento? Então, quando a gente pergunta isso, e as pessoas, né, ela é muito íntimo. Eu sempre falo, eu não gosto de estudar a fome, eu não gosto, é o meu sentimento, né, de estudar a insegurança alimentar, porque você lidar com o sofrimento mais básico de uma pessoa, que é você alimentar, ela ter o que comer no seu dia a dia, ela ter como alimentar os seus filhos, a sua família. É um sentimento muito difícil, mas a gente tem que aprender a lidar com ele, com esse sentimento, e como que a gente pode, como que a gente está tentando ajudar, né, essas pessoas, né, que tão generosamente colaboram conosco, porque não é fácil você abrir, né, a sua casa, e principalmente numa situação de pandemia, da qual nós estamos enfrentando, e a pessoa se submeter a responder questões tão íntimas como se ela passa fome, se ela tem dinheiro, se ela ficou sem dinheiro para comer, se ela comeu, se ela deixou de comer. E, né, de forma muito generosa, essas famílias, elas, né, nos recebem. E a forma de a gente devolver isso para essa população é a gente produzir ciência, produzir informações que não sejam informações manipuladas, e que a gente consiga, de algum modo, incomodar, né, os nossos governantes, para que isso impacte, de algum modo, na formulação de políticas públicas, políticas de proteção social, que são indispensáveis, porque a fome ela está diretamente ligada à vulnerabilidade social. Isso
a gente tem percebido ao longo desses anos que a gente tem trabalhado com isso, e isso está muito bem consolidado na literatura científica, tanto nacional quanto internacional. Então, a vulnerabilidade, ela é um condicionante da fome e da insegurança alimentar. Isso está consolidado. Então, como que a gente, né, pode melhorar a condição de vida dessas pessoas? Eu acho que essa é a pergunta, né? A gente precisa fazer a partir desses dados, dessas informações. E existem estudos nacionais, como eu já mencionei anteriormente, que foi o VIGISAM. Então, existe a POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, existe a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e existe os estudos locais, que são esses estudos que a gente tem realizado no país, no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, no Sudeste, no Sul. Então, a gente precisa dessas informações para que a gente incomode, né, de algum modo, que alguém tenha o estalo. Não, vamos produzir, vamos pensar políticas públicas nesse sentido. E não o contrário, como está sendo feito, né? Por exemplo, retrocessos no sentido de retirar um determinado programa já muito bem consolidado, importante, não só, né, para o desenvolvimento social, mas também como Bolsa Família, por exemplo, mas também para o setor saúde, como uma política, né, de proteção da saúde, para o setor educação, que mantém, né, tem os condicionantes, aquele programa tinha os condicionantes ideais para que aquela população se desenvolvesse. Então, a gente precisa pensar, né, nessas questões, eu acho assim, que a gente produz ciência para isso, para que essa ciência ela sirva para tomada de decisão dos nossos gestores, sejam eles gestores locais ou gestores a nível federal. O Pedro, queria te fazer uma pergunta mais direta agora, que é: essa insegurança alimentar, pelo que você viveu no campus da UFMG, tem cor e tem classe? Bom, assim, eu não vou ter o dado, né, assim, mas minha hipótese seria que certamente, né, isso afeta, provavelmente deve ter um recorte de raça, né, assim, população negra, deve e indígenas, deve com certeza ter um recorte de classe, né, população mais pobre, né, uma pessoa, população rica, a elite, como você estava falando, né, com certeza eles continuam comendo o caviar, e provavelmente de gênero, né? Imagino que a população trans, por exemplo, tenha sido muito afetada, já é uma população extremamente marginalizada, e imagino que ela esteja sendo muito afetada também por esses tipos de cortes em políticas sociais, políticas públicas, né? Eu estava falando também dessa mensagem social perversa, né? Assim, que fala pro pobre o tempo inteiro, né, que ele não pertence, ou que ele não pode ter acesso, né, e que tenta expulsar ele assim desse meio universitário, sobretudo. Eu acho que uma maneira de lidar com esses problemas, claro, vai depender do Estado, etc., políticas públicas, e na esfera individual, isso é bem difícil de pensar, né, soluções para isso. Mas eu acho que vai muito pela criação de laços. Laços, grupos de uma certa resistência ali, que se apoiem numa certa medida, né, assim, para que a pessoa consiga, por exemplo, terminar uma graduação, que é um projeto difícil pra caramba, né, assim, sobretudo se você vem de uma família que às vezes você é a primeira pessoa que vai ter um curso superior, né? Assim, eu me recordo de alguns colegas comentando assim, eu tento explicar para minha mãe o que eu estudo e eu não consigo, né? Ela não entende o que eu estou fazendo aqui, ela acha que eu tenho que trabalhar, ela acha que eu, sabe, ela não consegue conceber, né, assim, o que é uma universidade, que lugar que é esse, né, assim, então, certamente, né, o apoio familiar é importante também, porque a gente já sabe que uma graduação pode mudar a história de uma família inteira, né? Assim,
a nível de acesso à cultura, enfim, a nível econômico, né? Bom, acho que eu me estendi um pouco para além. Nada, que isso. Aqui não estende, não. Aqui o espaço é aberto mesmo. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalo. A gente está falando um pouco de relações sociais, segurança alimentar, as mazelas sociais que estamos inseridos, né? Retrocesso, né? Retrocesso social e político que a gente tem vivido. Eu acho que isso é fundamental, né? Nós nem conseguimos chegar um pontinho acima do básico, né? E já estamos sofrendo retrocesso. Mas essa discussão, o programa nasce com esse intuito, nasce com essa vontade, e a gente está aqui para a gente poder discutir e colocar isso tanto na televisão quanto nas ondas do rádio, também no podcast, nas redes sociais. Eu acho que é fundamental esse tipo de conversa. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta com a Mailine e com o Pedro Teixeira, para a gente continuar na parte final dessa conversa tão rica e tão importante e fundamental para a sociedade brasileira. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final do programa Cultura Geral. A gente está falando sobre relações sociais, insegurança alimentar, fome, pobreza, acesso à educação, projeto de dominação social, perversidade, tantas outras coisas que estão relacionadas à insegurança alimentar, que é a fome, gente, né? A fome voltou com muita força, né? O capital tem isso, o capitalismo tem essa vertente também, né? De mercado livre, ele passa por cima de tudo, passa por cima de todos e é uma guerra sem fim. Ô, Mailine, eu queria, para a gente encerrar essa conversa, né? Eu queria, na sua participação final, perguntar para você o que você pensa com relação aos estudos que você tem feito em um desenvolvimento social mais pujante e se isso para você também é um desafio, isso te desafia também a trazer cada vez mais informações, a pesquisar mais, a tentar mudar mais o mundo nesse sentido, já que você também está aí no Amazonas, está aí no norte do Brasil, e é óbvio que aí também as coisas é um pouco pior, né? Um pouco ou muito pior do que aqui na região sul-sudeste, né? Isso te desafia muito mais fortemente, ou como é que você lidar com tudo isso e que você pretende trazer para a sociedade brasileira com o estudo que você está fazendo? Olha, é de uma complexidade muito grande o que a gente tem feito aqui no estado do Amazonas. O estudo que a gente tem feito, a gente já fez um primeiro inquérito no município de
Quari, é um município da região do Médio Solimões, um município que, embora tenha uma arrecadação muito alta, o cenário de desigualdade social é latente e estarrecedor, eu diria. E também é um município que vive numa constante crise política, né? E aí a gente pensa no cenário que a gente vive no país, isso agrava esses indicadores, tanto sociais, de vulnerabilidade e propriamente dito da fome. O que a gente tem feito aqui, a gente tem desenvolvido tentado desenvolver em outros municípios também, em Manaus, estudo da mesma natureza, que possam investigar a situação da insegurança alimentar, da fome. E o cenário, ele é muito semelhante, né? A gente tem indicadores superiores ao nacional, à média nacional. Então, um exemplo, uma prevalência que a gente encontrou de insegurança alimentar de todas as suas formas, seja ela leve, moderada ou grave, a grave, né? Ela representa a situação da fome, foi de aproximadamente 76% nessa população desse município que eu acabei de mencionar. Isso é quase o dobro, né, da prevalência hoje nacional, da prevalência no período pré-pandemia, desculpa, né, da POF, de 2017 e 2018, que alcançava ali, em média, 38% da população brasileira. Então, esse é um cenário local, é um cenário que a gente vive uma realidade que é uma realidade imposta, né, de atraso no desenvolvimento, por conta do Brasil ele ser um país de dimensão continental. Então, essa região, de fato, ela enfrenta múltiplos retrocessos, né? A capital do estado, ela acaba centralizando os serviços de saúde, serviços de educação. Então, você pensa aí um estado que a maior parte dos estudantes, eles têm que recorrer à capital do estado para entrar na universidade, seja ela de ordem pública ou privada, né? Para ingressar em cursos elitizados como direito, medicina, e aí daí vem, né, a importância das políticas de proteção social, sejam elas, né, dentro da universidade ou fora dela. Assim como o PNAES é uma política de proteção social dentro da universidade, porque você não vai só impedir que esse aluno ele vai evadir, mas também vai impedir que ele seja um aluno constante retenção dentro da própria universidade. Então, assim, eu acho que as pesquisas que nós temos feito, que outros pesquisadores no país têm feito, grupos de trabalho, grupos de pesquisa, elas são fundamentais para cada vez mais traçar diagnósticos que possibilitem, de fato, a tomada de decisão dos gestores públicos, que eles olhem para esses dados, para essas informações que a gente gera, né, essas análises, e que eles deem a devida importância. Porque sem esse olhar atento dos gestores, não existe uma gestão que ela, de fato, represente, né, os anseios, as demandas sociais. Eu entendo que isso também vai da vertente de cada gestor, né? Não é o que a gente tem passado no país hoje. Não é o atual governo, ele não tem como premissa, né, melhorar a condição de vida do povo brasileiro de uma forma, na sua totalidade. Então, isso é um ponto importante, né? Então, cada vez mais a gente está vivenciando mais processos de austeridade fiscal, mais processos onde os nossos direitos que foram conquistados, né? Desculpa, foram conquistados a duras penas, eles estão sendo caçados, né, da nossa população. O primeiro, e não menos importante, quando a gente pensa em segurança alimentar e fome, foi a anulação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSER, né? Então, a destituição desse conselho. Então, quando você deixa, né, um setor tão importante da sociedade de controle social deixar de existir, você já disse ao que você veio, né?
Então, você acaba que você é um carreador da fome. Eu tenho certeza, eu não vou afirmar em 100% que, não vou dizer, dar o nome ocupado, né? Mas eu vou dizer que você é um carreador desse processo. Você colaborou para que chegasse até o que nós estamos enfrentando hoje. Pedro, para a gente encerrar, qual é a mensagem que você deixa para os alunos? Eu sei que o Fábio tem o Travessias, aí vocês trabalham com Travessias, que traz um alento, né, pelo menos uma escuta, né, psicológica para esses estudantes que estão em situação de vulnerabilidade, e tantos outros projetos também. Mas qual é a mensagem que você deixa para esses alunos e o que você pode contribuir de alguma forma para que essas pessoas sofram um pouco menos? Bom, eu acho que primeiro é importante lembrar esses projetos, né, que são acessíveis, o Travessias, as clínicas escola, por exemplo, da FMG, né, o SPA, clínica escola da PUC, da UNA, enfim, todas essas universidades oferecem atendimento gratuito ou a preço social à população, né? E o atendimento psicológico pode sim assim, ajudar, né, um pouco a dar uma acalmada, lidar um pouco melhor com essas ansiedades, essa angústia, porque, como eu falei antes, né, muitas vezes não é só o que está acontecendo agora, tem toda uma história pregressa envolvendo a família em relação a isso. Claro, né, é muito difícil fazer análise com fome, por assim dizer, né, ou fazer terapia com fome, acho que é impossível. Então, acho que uma prioridade seria essa questão da insegurança alimentar mesmo, né? De conseguir ter acesso a uma dieta balanceada, por assim dizer, né? Sem ter que comer um alimento só por semanas, etc. Mas uma mensagem que eu deixaria, Ederson, é que, assim, as pessoas pobres podem ocupar esses espaços, né? E a ocupação desses espaços, né, dentro da universidade, dentro das pós-graduações e por aí vai, dentro de grandes empresas também, isso é extremamente político e tem um potencial transformador enorme. E, bom, eu acho que dá para a gente ir conhecendo muita gente legal e interessada que pode ajudar a gente nessa jornada mesmo difícil, que é sustentar uma graduação com todos os problemas econômicos, alimentares, psicológicos, enfim. Mas um pouco isso. Bom, gente, é isso aí. Espero que a gente consiga fazer mais pautas nesse sentido. A Cultura Geral acaba por aqui, né? Ficamos por aqui. E a gente volta numa outra oportunidade, agradecendo aqui ao Pedro. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Você também, viu, Mailine, pela sua participação. Foi um prazer receber todos vocês aqui no Cultura Geral. Muito obrigado. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Ficamos por aqui. Voltaremos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.